Saudações a todos, meu nome é Carlos Alencar, advogado. Gostaria de falar com vocês sobre o fracasso na votação do PL 4754. Infelizmente, a gente não foi bem sucedido na aprovação do projeto de lei. Pelo que eu fiquei sabendo, a gente foi derrotado por um voto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, de maneira que, pelo menos por enquanto, essa lei ainda não vai fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro. Para a causa provida, de maneira geral, por a causa católica também, no sentido mais amplo, é uma derrota grande porque, como eu havia falado para vocês em outras ocasiões, infelizmente o Supremo Tribunal Federal, no que tange a colocar porcaria no ordenamento jurídico brasileiro, ele tem sido, digamos assim, o campeão nos últimos anos. E a maneira que nós tínhamos de começar a ensaiar uma reação do Poder Legislativo nessa situação era aprovando esse projeto de lei que inseriria, entre as hipóteses de crime de responsabilidade que um ministro do Supremo Tribunal Federal pode cometer, a realização da usurpação de competência dos demais poderes. Infelizmente, a lei não foi aprovada e agora nós não temos escolha a não ser esperar o prazo previsto pela Constituição Federal para que o projeto de lei possa ser novamente submetido à apreciação dos parlamentares e, se Deus quiser, dessa vez ser aprovado. Com relação ao espírito que a gente deve ter depois dessa derrota, claro que, por um lado, a tristeza de a gente não ter conseguido nesse momento a aprovação, que seria, em todo caso, muito importante, muito oportuna, e em qualquer momento que vier também no futuro, temos certeza que virá, será muito bem-vinda e muito importante, mas, ao mesmo tempo, saber que é um projeto de lei que, num tema extremamente delicado, em poucos anos ele tem conseguido alcançar vitórias significativas. Primeiro, no que diz respeito à sua popularização. A gente tem centenas, milhares de projetos de lei tramitando no Congresso Nacional. Então você imagina o tanto de disputas internas que tem lá dentro para que um projeto efetivamente chegue a ser discutido, chegue a ser votado, chame a atenção dos parlamentares e principalmente da população, que é quem acaba motivando também essas pautas que são discutidas no Congresso Nacional. Então, no espaço de poucos anos, a gente conseguiu, graças a Deus, popularizá-lo o suficiente para que ele entre na boca do povo. Não somente isso, as últimas pesquisas que saíram com relação a esse PL mostram que ele tem uma grande aprovação por parte da população brasileira. Nós estávamos vendo a enquete que a Jovem Pan soltou, salvo engano, na véspera da votação, e na enquete que eles fizeram, mais de 99% das pessoas que responderam eram a favor da aprovação do PL. Claro que isso não tem a mesma acuidade científica, digamos assim, de um censo do IBGE, mas mostra que o apoio popular à lei é muito grande. Onde ela é antipática, infelizmente, é lá dentro do Congresso Nacional, onde existe uma série de razões que, infelizmente, fazem com que, dessa vez, ela não tenha sido aprovada. Eu não quero entrar no mérito das discussões que ocorreram na Comissão de Constituição e Justiça, porque senão a gente corre o risco de politizar excessivamente a matéria. O que é importante fazer, então, a partir daí? Primeiro, reconhecer com alegria que grande parte da população já compreendeu o mal que é o ativismo judicial. Segundo, nós precisamos continuar nos conscientizando outras pessoas a respeito da matéria. Não dá para a gente ficar sentado nessa derrota e esperar a próxima pauta do projeto para aí então começar a fazer alguma coisa. Nós temos que aproveitar esse tempo que a providência nos dá para continuar nos conscientizando e conscientizando as outras pessoas a respeito desse problema.
Já falei aqui em outras ocasiões que o ativismo judicial, ele dentro do contexto brasileiro, a nossa atual conjuntura política, considerando quem está na Suprema Corte brasileira e considerando a mentalidade média do jurista no Brasil, o ativismo judicial aqui, sem dúvida nenhuma, ele é um grande mal. Na verdade, desde que ele surgiu, historicamente, no mundo inteiro, ele é usado majoritariamente para passar pautas, digamos assim, progressistas. Então a gente já enumerou algumas da última vez, principalmente ampliar a hipótese de despenalização do aborto. Isso aconteceu mediante ativismo judicial, foi uma canetada do Supremo Tribunal Federal, não passou pelo crivo do Poder Legislativo, e a gente sabe que não passaria lá, porque o Congresso reflete o espírito da população brasileira, e a população brasileira é majoritariamente contrária até mesmo ao aborto que já está legalizado, que dirá você ampliar as hipóteses da sua ocorrência. Mas essas e outras coisas acabaram passando lá, e infelizmente, para o curto prazo, o que a gente vê é que essa decisão tem tudo para encher o Supremo Tribunal Federal de mais coragem. Então, mais uma vez, o Congresso, infelizmente, se apequenou diante do Supremo Tribunal Federal. Existe um temor reverencial excessivo dentro daquela casa pela Suprema Corte, de maneira que qualquer tentativa de você afirmar o Poder Legislativo ou o Executivo sobre o Supremo Tribunal Federal, o pessoal logo aparece com 1000 teorias para dizer que é uma atitude ilícita. Então, a deputada do Rio de Janeiro, a Cristonieto, soltou um vídeo no Instagram, pouco após a reprovação do projeto, onde ela já deu uma boa refutação em alguns argumentos que o pessoal jogou para justificar a rejeição do PL. No momento posterior, a gente pode tratar um pouco melhor de cada um deles, mas a mensagem que eu queria passar para vocês, que sempre colaboram com a gente e escutam os nossos apelos, sempre colaboram nas nossas campanhas legislativas, é que não parem de nos apoiar, não parem de querer entender o que está acontecendo, principalmente você que é meu amigo católico, apostólico romano, você que crê em Deus, você que sabe que Deus estatuiu uma lei moral que é superior à lei dos homens, e que a gente não pode ter esperança de prosperar, nem de ter um direito justo, enquanto ele não se curvar àquilo que Deus estabelece. Então você que sempre vem nos ajudando na criação desses mecanismos que, direto ou indiretamente, ajudam que a gente, como nação, permaneça ou não se desvie tão rapidamente como nós temos feito da palavra de Deus, eu deixo aqui o meu agradecimento para você. Peço que você não desanime, infelizmente, mais uma derrota que nós sofremos, mas é temporária, desde que nós continuemos a trabalhar bem essa questão do ativismo judicial com a população em geral e com nós mesmos, para que nós sejamos capazes de entender com mais profundidade e convencer aqueles que estão ao nosso redor. Eu não tenho dúvida de que na próxima vez que essa votação ocorrer, nós seremos bem-sucedidos com a graça de Deus. Então fica aqui o meu muito obrigado a todos aqueles que colaboraram. Eu espero poder, em outros vídeos, tratar com vocês em detalhes sobre por que o ativismo judicial é de fato um mal, por que nós temos essa posição, para que você possa se convencer melhor e também convencer os outros. Então, novamente, o nosso muito obrigado. Fiquem com Deus. Salve Maria.